Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse quarto episódio, as alunas Ana Luísa e Sofia conversam com o Jonathan sobre o direito de família em foco. Oi, eu sou a Sofia, estudo no primeiro ano no Colégio Portinari Pretoriano. Oi, eu sou a Ana Luísa e estudo no Portinari Pretoriano, no primeiro ano. E você? Sou Jonathan Keshner, sou advogado, né? Há 18 anos já, aqui em Avaré mesmo, e atuo no direito de família. E hoje nós vamos falar sobre o direito da família em foco. Jonathan, para começar então, o que levou o senhor a se especializar em direito de família? Então, na realidade, eu não sou especialista no direito de família, né? Minha especialidade é em direito processual civil e direito previdenciário. Só que a demanda do direito de família é uma demanda muito grande, né? E no meu escritório, na nossa sociedade, somos em 3 advogados, onde um atua com o direito de trabalho, outro com direito previdenciário, e eu faço a parte civil, né? E o civil atende muito o direito de família. Qual parte o senhor acha mais difícil, mais complexa a ser estudada? O direito civil, processual civil, ele abrange muito, né? Então, o direito de família é só uma das vertentes que tem dentro do direito civil. Tá bom. E quanto tempo, em média, leva um processo de divórcio hoje no Brasil? Bom, o processo de divórcio, existem 2 vertentes, né? Tem o divórcio consensual e o litigioso. Um divórcio consensual, ele é muito rápido, né? Porque as partes estão em consenso, né? Então, normalmente, a partir do momento que é protocolada, distribuída uma ação de um divórcio consensual, ele depende muito de cartório, mas assim, no máximo em 1 mês está homologado esse divórcio. Agora, a questão litigiosa, é difícil se colocar um tempo razoável, porque são inúmeros recursos que podem acontecer, a briga processual por causa de partilha, avaliação de bens, então pode demorar muito, né? Então é difícil falar um tempo correto. Então acontece muito de às vezes levar anos, aí cerca de 3, 4 anos, para ter um desfecho dentro de um divórcio litigioso. O senhor já pegou um desses processos de 3 anos? Já sim. Qual foi a causa? É por causa de patrimônio mesmo, com relação à partilha de bens, em ter que avaliar imóveis, e aí as partes não conseguem ter um consenso da forma de ser feita a partilha, e aí vem uma sentença onde determina de uma forma, aí são inúmeros os recursos cabíveis, então primeiro tem uma sentença aqui em primeira instância, ela vai em segunda instância para tribunal. Existem recursos que cabem dentro do próprio recurso de apelação, como agravo, embargos. Posteriormente, esse processo pode subir para o Superior Tribunal de Justiça, que seria a terceira instância. Então, leva-se tempo quando o litígio é muito grande. E pegando esse gancho, né, das coisas mais difíceis assim, como é calculado mais ou menos o valor da pensão alimentícia? Tem uma tabela fixa? Pensão alimentícia. Bom, regra, né? Um processo normal, via de regra. 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, certo? Mas varia muito, né? Assim, depende muito da condição da família, né? Faixa etária de renda da família, pode ser baseado em salário mínimo ou rendimento líquido quando carteira assinada. Então, não existe uma base fixa, né? Não existe uma tabela fixa. O 30% é um parâmetro que é mais ou menos a regra, mas existem vários outros fatores dentro do processo, porque para pagamento de pensão alimentícia, existe o binômio necessidade e possibilidade, né? A necessidade da criança, né? Do menor que vai receber os alimentos, com a condição, a possibilidade do pagador. Então, é feito vários cálculos dentro do processo para chegar dentro do percentual que vai ser fixada.
E a diferença de idade também da criança altera alguma coisa? Com Por 12 exemplo, anos, mais. Isso. Não tem, Não? não tem. Não, seria o mesmo valor para uma criança de 3 para uma... Assim, pode ser que dentro do processo de pensão alimentícia existe a revisional de alimentos. Porque tem criança que gasta mais. Exatamente, a revisional de alimentos é justamente para quando existe uma mudança dentro do quadro da família, né? Então, assim, a pessoa, vamos supor que ela pode, essa revisional vir tanto para aumentar a pensão anteriormente fixada, como para reduzir, né? Por isso que eu te falei da necessidade, do binômio necessidade e possibilidade. Então, a revisional de alimentos, ela vem nesse momento quando uma dessas situações muda e aí existe o processo revisional para se adequar a essa situação. No caso de uma criança especial, por exemplo, seria as mesmas... Sim. Tá. E até que idade, mais ou menos, se deve pagar a pensão? Tipo, maior de 18 não paga mais? Ou... Bom, a regra, né, vem como a maioridade, seria 18 anos. Só que as exceções, hoje, os entendimentos, os julgados todos, é com a conclusão do nível superior, né? Desde que comprovada a necessidade do filho em receber esses alimentos, em ele não conseguir prover o sustento próprio. Aí, comprovado isso dentro do processo, o pagamento dos alimentos vai ser aumentado até a conclusão do ensino superior. Então, a partir do momento que começou a trabalhar, já tem o seu dinheiro para sustentar precisa mais. ali, já não Exato. precisa mais pagar pensão. Então, ela não suspende, assim, porque começou a trabalhar. Tem que ser ajuizada uma ação para ser extinto esses alimentos. Tá. Ela não extingue só pelo fato do filho começar a trabalhar. Tem que ser ajuizada uma ação para extinção desses alimentos. Agora vamos para uma parte mais interessante para mim. Vamos para a divisão de bens. O que acontece, tipo, se o parceiro ele tenta meio que esconder ali alguma coisa que ele tem? Antes do casamento, se eu não me engano, eles juntam, né? Eles aceitam juntar os bens que eles têm. Se não juntar, cada um começa a contar a partir do casamento, certo? O que eles têm. Se eles tentam meio que esconder, por exemplo, não contei pra minha parceira... E outro, não colocar na conta. Isso. Existe os regimes de comunhão. Uhum. Existe o regime de comunhão universal de bens, onde independe do patrimônio que você tinha antes ou não, ele vai juntar Juntar tudo. todo o patrimônio, mesmo que veio de doação, de herança, soma-se tudo. Isso está no regime da comunhão universal. Existe o da parcial, que seria após a constituição do casamento, começa dali o que for constituído dentro da vigência da união. Tá? E existe o de separação total de bens, aonde o que está o nome no CPF da pessoa é dele e o que está no nome CPF da esposa é dela, tá? Entendi. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um nome sujo e coloque tudo no nome da outra. Quase tudo, não tudo, certo? A separação de bem continua desse jeito, dessa maneira? Vai tudo pra mulher? Não, eu não consegui entender muito bem, mas deixa eu tentar te explicar como funciona. A regra, o que é mais usual hoje no Brasil, é o regime da parcial, né? Que seria dos bens adquiridos na vigência da união, tá? Mais ou menos você me perguntou com relação a dívidas. Vamos supor que o parceiro está com dívida. Você perguntou se os bens do casal a cobrança atingiria o patrimônio da esposa, que os bens estariam lá. Que estariam no nome dela, por Tá. ele não poder... Tá, então como que funciona isso? Ele, como marido, ele é herdeiro dela. Então, 50% do patrimônio dela cabe a ele, como herdeiro dela.
Então, atingiria 50% do patrimônio numa eventual cobrança, numa eventual execução de dívida. No patrimônio dele, por as dívidas estarem no nome dele. Ou no patrimônio dos dois. Então, ele, pelo que você me perguntou, ele não teria patrimônio nenhum, estaria tudo no nome da esposa. Então não conseguiria alcançar nenhum bem dele passível de ser executado, iria para os bens no nome da esposa. E aí só 50% que poderia responder dentro da dívida. Muitos casais se arrependem depois do divórcio? Existe. Não é muito, né? Eu mesmo, em 18 anos de profissão, até hoje eu só teve um caso em que me procuraram para ver os meios legais de voltar. Hoje, antigamente, no direito civil existia a ação de separação e depois divórcio. Hoje é divórcio direto. Tá? Então, antes, quando tinha ação de separação, era possível retomar antes do divórcio. Como agora existe ação, o divórcio direto, não tem como mais voltar. É um novo casamento. Tá. Eles seriam, por exemplo, se for a mesma pessoa, elas querem voltar. Eles elas casam teriam que casar novamente. de novo. Exato, eles casam entendi. novamente. Tá bom. Qual foi o caso que você teve mais dificuldade, assim, que você lembra? De trabalhar, Tipo, por exemplo. durar muito tempo? Foi assim, dentro do direito de família, foi um divórcio onde existia um número considerável de bens a serem partilhados e o casal tinha uma divergência muito grande, né, em relação à atribuição de valores, e aí teve a necessidade de ser feito avaliações por peritos judiciais, para avaliar todo o montante do patrimônio, então levou um tempo grande. Entendi. E como funciona o divórcio onde é caso de violência doméstica? Bom, ele é dividido, né? Vamos falar assim. Ele é separado da mesma maneira? Em circunstâncias normais, sem violência doméstica? O divórcio segue na mesma linha, tá? linha. O que acontece com a violência doméstica é que é expedida uma medida protetiva, né, em face à pessoa que foi violentada, né, aonde o agressor tem uma série de limitações, que ele não pode chegar perto dessa pessoa por determinada, assim, de várias situações, né, não é muito, eu não atuo muito nisso, né, nessa parte, então eu não vou saber precisar quais são as limitações. Mas é medida protetiva, né? Quando existe caso de violência. Qual o erro mais comum que os clientes cometem logo após se decidir separar? Olha, não é questão, não apontaria como erro, né? Assim, é que normalmente quando a pessoa vai iniciar uma ação de separação, ela age muito com a emoção, com o problema que levou o casal a estar se separando, se divorciando, né? Então, assim, nós costumamos conversar bastante com o cliente antes, em vários atendimentos, para ver se é isso mesmo, de decidir, né? Porque o ser humano em si, né, em grande maioria, ele atua nessas situações com a emoção e não com a razão. E um divórcio, né, principalmente quando se tem filhos, tem que usar mais a razão do que a emoção, né? Pelo menos nós pensamos assim. Sim. Entendi. E agora que o senhor falou justamente dos filhos, como a justiça ela decide com quem fica a residência principal da criança? Hoje o que acontece? A regra no direito de família, nesses casos, é a guarda compartilhada, né? Isso é a regra dentro da situação dos filhos, né? Só que na prática, se não houver uma harmonia dentro do casal nessa separação em relação aos filhos, a guarda compartilhada ela acaba não conseguindo ser plenamente exercida, né? Então tem se fixado muito ainda a guarda unilateral. Com relação ao como determinar qual vai ser o lar colocado como fixo, né, para a residência da criança, quando existe muito litígio, é feita uma perícia psicossocial, né, por profissionais
do juízo, e aí esse laudo feito pelos profissionais que vai demonstrar qual é o lar que melhor atende às necessidades da criança. É obrigatório ter um advogado mesmo quando o casal está de acordo em tudo? Bom, existe hoje dentro do sistema judiciário o SEJUSC, tá? Justamente para quando a situação pode ser resolvida consensualmente. Eu não vejo muito com bons olhos, porque eu já peguei muito acordo feito no SEJUSC que lá na frente deu problema. Então, assim, o ideal é que seja acompanhado por um advogado, levado ao Tribunal de Justiça para ser, no caso como consensual, ser homologado por um juiz. É SEJUSC que o senhor falou, né? SEJUSC. Como funciona isso? É um órgão, né, do judiciário, onde as partes procuram, e aí tem os servidores lá do local, é marcado uma audiência com um conciliador, lá as partes expõem os termos da composição que eles chegaram, isso é minutado e sai como se fosse uma sentença, né, que é o acordo entabulado entre as partes. Entendi. E tem também como voltar atrás dessas decisões? As do SEJUSC, sim. Tem. Sim. E depois dessas decisões tomadas que a pessoa, por exemplo, não gostou, mas ainda quer se divorciar. Há muitos casos que foram atrás de advogados especializados nisso? Na realidade, assim, eles fizeram ali o divórcio, né, deles, só que consensualmente. Sim. Só que, por ter sido feito no SEJUSC, às vezes muitas cláusulas que deveriam constar, alguns detalhes, e isso acaba sendo omitido. E aí, lá na frente, eles podem ter algum problema. Então, eles procuram daí um profissional para ser resolvidas essas questões que ficaram pendentes lá atrás. É mais comum, então, procurar um advogado. Sim, né? sim. Uhum. Sim. E no caso de brasileiros casados no exterior, o divórcio ocorre, por exemplo, vou casar e decidi me casar em Las Vegas, porém, continuo morando em Avaré. O divórcio ocorre lá ou aqui? Bom, eu nunca atuei em uma situação dessa, mas assim, casamento de brasileiros feito no exterior, o divórcio, ele pode ser feito lá, tá? Quando é consensual, isso tem que ser averbado no Brasil, num cartório, tem que ser trasladado esse divórcio, e aí ele vem para o Brasil para ser homologado dessa forma. Isso. Tá. E aí, quando é litigioso, aí ele tem que ser homologado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né? Porque daí tem uma força maior, por ter tido litígio no divórcio. Tá, então, se ocorrer traição e for comprovado, a divisão dos bens continua a mesma ou muda alguma coisa? Não, a divisão continua a mesma. Não, o adultério vem lá de trás, sim, o direito mudou bastante, né? Então, desde que eu atuo, a questão do adultério não implica em perda de direito na separação. E a partir do momento que o senhor começou a trabalhar com direito, você viu muitas mudanças nisso? Sim, assim, não muitas, né? Mas são evoluções. Desde que eu comecei a atuar, por exemplo, a guarda compartilhada é um mecanismo novo que veio para o judiciário. Tem bastante mudança, mas nada assim tão significativo e tão grande que tenha mudado muita coisa. E agora, para fechar, qual a mensagem o senhor deixa para quem está passando por esse momento hoje? Pro processo. No processo, iniciando com o processo de divórcio, bom, eu acho que volta naquela pergunta que vocês me fizeram anteriormente, né? Eu acredito que assim, usar a razão e não a emoção. Sim. Parar, pensar, analisar bem a situação, né? Nós tentamos fazer isso muito no escritório, né? Em conversar bastante com o cliente para ver para ele, mostrar todos os prós e os contras e tentar manter uma família, né? Porque assim, a gente lida com na questão do divórcio e o desfazimento de uma família. E isso, de maneira nenhuma, é o que a gente gosta de ver, tá? Sim. Apesar de atuar nisso muito, mas a gente sempre tenta
conversar bastante com o cliente, em ver se não cabe uma reconciliação, né? E tentar manter a família. Eu acho que resume-se nisso. E aí a conversa com o cliente é isso, em sempre tentar, né, não agir ali na emoção, porque pode existir o arrependimento, então parar, pensar. Mas em todo aquele processo. Exatamente. Então é isso que a gente procura fazer com os nossos clientes. Entendi, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer ao senhor por aceitar estar aqui com a gente, abrindo um pouco do seu trabalho, né, que é algo muito importante hoje em dia. E foi isso. Muito Tem obrigada. alguma coisa pra falar? Não, eu que agradeço o convite em vir aqui mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Esclarecer algumas eventuais dúvidas das pessoas em relação, né? Hoje nós falamos aí de divórcio, de alimentos, visitas, né? Visita nós acabamos nem alcançando, né? Nós falamos ali mais sobre o divórcio, fixação de alimentos e guarda. Então, existe a questão de visitas também dentro desse processo. Mas fica para uma outra oportunidade, me coloco à disposição de vocês, tá? Sempre que quiserem bater um papo e a gente poder sentar aqui e conversar. Muito obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.